Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, aonde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam presentes na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolho nosso irmão Diácono Sena, que vem rezar conosco, Diácono Wilson, que também está aqui com sua esposa, bem-vindos. Você que veio celebrar com a gente também, o movimento de irmãos, hoje responsável pela liturgia, nossos músicos, o Anderson, a Ágata, pela primeira vez, sejam sempre bem-vindos, viu, gente? Os irmãos que estão em casa, né? Acompanhando a gente também pelas redes sociais, muitos irmãos em isolamento, muitos se recuperando da Covid, estamos rezando por você também. Filhos amados, o coração de Jesus e o coração de Maria se alegram extremamente com a sua presença aqui hoje, né, para rezar com a gente. O domingo de hoje é o domingo da Palavra de Deus. O Papa Francisco fez esse pedido. Papa Francisco pediu que no terceiro domingo do tempo comum, que é esse, as igrejas do mundo inteiro celebrassem a palavra, fosse um domingo dedicado à palavra. No Brasil, nós já temos esse costume, há 50 anos, que no Brasil nós já temos um mês dedicado à palavra de Deus, que é o mês de setembro. Muito bem, olha, nossos paroquianos estão de parabéns, o mês de setembro, porque no final de setembro nós temos o dia de São Jerônimo, que é o padre que traduziu a Bíblia, lá pelo século III mais ou menos. Jerônimo, padre católico, traduziu dos originais, hebraico, aramaico, para o latim, foi o que possibilitou que o mundo todo hoje conhecesse a palavra de Deus. Devemos isso a um padre católico, Jerônimo, que tornou-se santo. Então o Papa permitiu que a gente continuasse celebrando em setembro no Brasil, mas para estarmos em sintonia com a igreja do mundo todo, a gente também menciona um pouquinho a palavra de Deus, porque a liturgia de hoje é sobre isso que fala.
Olha que interessante a primeira leitura. A primeira leitura é de Neemias. Neemias, meus irmãos queridos, século IV antes de Jesus Cristo, mais ou menos entre o ano 500 e o ano 400, né? Antes de Jesus, os anos são contados em ordem decrescente, 500, 400, 300, 10, 9, 8, até chegar no ano 0 do nascimento de Jesus, e aí começa a contar em ordem crescente, 1, 2, 3, até chegar em 2022, que estamos hoje. Então, mais ou menos entre o ano 500 e 400, no pós-exílio, pós-guerra, Jerusalém destruída, o templo havia sido destruído, o povo estava perdido, sem saber, sem rumo, para onde ir, o que fazer, não tinha mais lugar para as pessoas rezarem, o templo, que era o lugar de culto, estava destruído. Neemias era o governador daquela região, né? Colocado no governo pelos opressores que haviam ganho, derrotado os inimigos, mas Neemias era um governador preocupado com o povo. Ele era de origem do povo judeu. Preocupado com o povo, ele chamou Esdras, que era o escriba, o sacerdote, para que Esdras tentasse unificar o povo. O que Esdras fez? O povo perdido, o resto de Jerusalém havia voltado, né? Os Anauim, a sobra do povo disperso tinha voltado, estavam dispersos pelo mundo, nada os poderia unir de novo. Esdras pensou, Deus pode unir de novo. E Esdras pensou, onde está Deus? Na palavra. E Esdras proclamou a palavra. Olha o que diz a leitura que nós acabamos de ler, né? Esdras na praça, porque o templo estava destruído, na praça que fica em frente à porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, passou a manhã todinha lendo o livro, na presença dos homens e das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava em pé sobre um estrado de madeira, num lugar mais alto. Ele abriu o livro à vista de todo o povo. Quando abriu, o povo ficou de pé. Esdras bendisse ao Senhor e todo o povo respondeu levantando as mãos, dizendo amém. Depois eles se inclinaram, se prostraram diante do Senhor com o rosto por terra. Leram clara e distintamente o livro da lei de Deus. Explicaram o seu sentido de maneira que todos pudessem compreender a leitura. Veja, 2400 anos atrás, a celebração como nós fazemos hoje. O escriba, o sacerdote, o ancião, de pé no lugar mais alto, lê o livro à vista de todos. As pessoas aclamam a palavra levantando as mãos. As pessoas se prostram diante da palavra. Esdras proclama e depois reflete com as pessoas a palavra, para que as pessoas possam entender a palavra de Deus, compreender. E aí, Neemias, que era o governante da época, ele diz: este é um dia consagrado ao Senhor, dia consagrado ao Senhor, o dia que eu e você viemos ao templo, eu e você viemos à igreja, para ouvir a palavra, para proclamar a palavra, para refletir, para deixar a palavra nos instruir. No salmo que a gente cantou, o refrão do salmo, a gente cantava dizendo: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita. O testemunho do Senhor é fiel. Os preceitos do Senhor são precisos. Puro é o temor de Deus. Imutável são os seus estatutos. E aí o salmista pede: Senhor, que vos agrade o cantar dos meus lábios, a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, que sois meu rochedo e meu redentor. A palavra de Deus que o próprio
Cristo lê o próprio Jesus Cristo. Jesus volta para a sua terra, a Galileia, o lugar onde ele tinha sido, Nazaré, cidade de Nazaré, onde ele tinha sido criado. Ele decide que ele quer começar dali a sua vida pública, então ele volta para Nazaré, vai para a sinagoga, lá ele se levanta e vai fazer a leitura. Entregam na mão dele o livro do profeta Isaías. Na época de Jesus não havia ainda o Novo Testamento. O Novo Testamento vai começar a ser escrito depois da crucificação do Cristo. Então o Antigo Testamento, ele lê o profeta Isaías na sinagoga, diante de todos, num lugar mais alto. Ele abre o livro, as pessoas aclamam, de pé as pessoas ficam para ouvir, e Jesus lê o texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova, me enviou para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. E aí, quando termina de ler, Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Jesus faz a leitura desse texto de Isaías, e ele assume essa leitura como o programa da sua vida. E ele vai fazer exatamente na sua vida as coisas que ele leu em Isaías. Veja, meus amores, o que é que eu estou querendo fazer a gente refletir hoje? Primeira leitura, Neemias. O povo estava disperso, espalhado pelo mundo, não havia mais templo, destruição, não sabiam o que fazer. Foram unidos em torno da palavra de Deus, do Pentateuco, o livro da lei, 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o livro da lei. E aí o povo começa a criar de novo corpo, e a palavra vai orientando e o povo vai se unindo de novo. Na leitura do texto do Evangelho, Jesus Cristo volta para a sua cidade, volta para Nazaré. No templo ele proclama a palavra, e ele assume a palavra como o programa da sua vida. Ele vai fazer aquilo que a palavra diz para ele. Nós não sabemos, meus irmãos queridos, como que vai ser o cenário pós-pandemia, essa loucura vai e volta, nova cepa e muitas situações. A gente pode estar na nossa vida com pandemia, sem pandemia, com doenças lá dentro de casa as mais variadas, com crises conjugais, com dificuldade de relacionamento com os filhos, com problema no emprego, com falta de emprego, com crise financeira, com crise existencial. Nós temos uma dica poderosa, que é o auxílio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Nós estamos no comecinho de ano, filhos queridos, comecinho de ano, época de a gente olhar para as coisas que nós fizemos em 2021 e que não gostamos de ter feito, e replanejar para que a gente não faça em 2022, coisas que a gente fez em 2022, mas que a gente quer em 2021 e que a gente quer avançar. Vamos fazer à luz da palavra de Deus, como fez Jesus, abrindo a palavra e deixando que a palavra nos oriente. Vamos planejar a nossa vida, vamos colocar metas, e não deixemos de fora a meta de fazermos parte do corpo de Cristo. A gente leu na segunda leitura, que é uma carta de Paulo aos Coríntios, e é essencial que a gente entenda essa mensagem de Paulo. Paulo fala para a gente do corpo, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um só corpo. Eu e você recebemos o mesmo batismo, o batismo válido ensinado por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 28, ide pelo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos batizados pelo mesmo e único Espírito, para fazermos parte da mesma e única família, do mesmo e único corpo, que é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E aí Paulo deixa claro que um membro não é mais importante que o outro. A mão não é mais importante que o pé, a cabeça, os olhos, o nariz, o joelho, nenhuma parte é mais importante. O movimento de mãos não é mais importante do que o movimento de cursilho.
Os ministros da comunhão não são mais importantes do que os ministros da palavra. Os ministros de música não são mais importantes do que o padre. Os ministros da pastoral da comunicação, os ministros do dízimo, aquele que vem à missa, você que veio à missa, o catequista, aquele que está na catequese, todos nós somos membros do mesmo e único corpo. Diz Paulo: o olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de ti. Antes, pelo contrário, os membros do corpo se fortalecem uns aos outros, para que não haja divisão no corpo, e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se o membro sofre, todos os membros daquele corpo também sofrem. Se o membro é honrado, todos os membros daquele corpo se regozijam, se alegram nele, porque nós somos um mesmo e único corpo. Quem quer divisão é o capeta, é o diabo, é o diabolos. Diabolos é aquele que separa, é o que divide. Ele quer divisão. Jesus Cristo quer que nós sejamos um. Todos têm o mesmo valor. Se a gente dá uma marteladinha no dedinho pequenininho do pé, o corpo todo sofre. Se a gente perde uma mãozinha, o corpo todo sofre. Esses lugarzinhos vagos, nesses banquinhos, dor no corpo de Cristo. São orelhinhas faltando, olhos faltando, narizinho faltando. O corpo se alegra com você que veio, você que é pé, você que é mão, mas sofre com os que não vêm. Por isso é que os membros do corpo rezam também. Como diz a palavra, que os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo, e individualmente são membros desse corpo. Individualmente eu sou membro do corpo, mas juntinho é que eu faço parte do corpo. Por isso é que a gente ensina que não dá para ser igreja sozinho. Eu não posso ser igreja sozinho. Sabe o que eu falei na outra missa? Na outra missa eu lembrei, sabe aquele filminho, um filminho antigo, Diácono, não sei se tu vais, sei lá, em Rondônia passava na televisão, da família Addams. Aí tem a mãozinha. Lembra da mãozinha, Fátima? Era a mãozinha, dava sozinha para lá e para cá, da família Addams. Só a mãozinha. Nós cristãos não podemos ser assim. Nós não somos essa mãozinha que anda solta para lá e para cá. Nós somos corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. Eu não posso ser cristão sozinho. Eu devo ser cristão em todos os lugares onde eu estou. Individualmente somos membros, mas juntos nós formamos o corpo. O que eu não posso é ser cristão lá na minha casa sozinho, sem vir à igreja. Não posso ser cristão sem estar unido ao corpo. Não posso ser cristão sem participar da mesa da palavra. Veja, são 2.400 anos que nós acabamos de ler ali, quando Esdras proclamou a palavra na praça pública e uniu o povo. Na minha casa eu devo ser cristão. Na minha casa eu devo abençoar meu esposo, minha esposa, meus filhos, devo abençoar meus pais. A minha casa é minha igreja doméstica. E lá na minha casa eu faço parte do corpo individualmente, mas eu preciso participar, preciso de comunhão, preciso me unir aos outros que são pé, que são orelha, que são ouvido, que são nariz, para juntos formarmos esse corpo. Cristo quer o corpo unido, unificado. Sozinho eu sou presa fácil do inimigo, sozinho eu sou facilmente iludido e enganado. Junto eu me fortaleço, eu componho esse corpo místico que é a igreja. Componho o corpo místico que é a igreja do Senhor, a igreja de Jesus. A igreja que é esse corpo cujo Cristo é a cabeça. Então, filhos amados, vamos pensar e refletir nisso nesse comecinho de ano. É um momento oportuno para nós crescermos, para nós estabelecermos uma meta, um programa de vida para esse ano que está começando. Muitas coisas boas Deus tem para nós. Vamos deixar que a palavra nos ilumine, nos oriente. Palavra é espírito e vida. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.